Irmãos, bom dia a todos. Bom dia. É muito importante. Eu pedi a Cláudia para poder fazer esse estudo aqui, né? E o meu sentimento é o que está em Lucas 6,39. Por favor, coloquem aí. Nessa matéria, eu me sinto igual está escrito aqui. Pode um cego guiar outro cego? Então, qual que é o tema hoje nosso, irmãos? A criação de filhos. É fácil? É difícil? É trabalhoso? Tem hora que a gente acha que não vai dar conta? Então, eu estou igualzinho ali, né? E é interessante que hoje a minha mãe virou minha filha também. Pela idade dela, pelas condições dela, ela é tratada como se fosse uma criança também. Então, hoje eu estou fazendo um ciclo inverso, né? Minha mãe me criou e agora eu estou como pai dela. Então, a maioria das coisas sou eu que decido, junto com meus irmãos. E cada dia que passa, eu acho que é mais difícil do que a gente imagina, né? Ainda bem que eu não vou falar de mim nem da minha experiência. Eu vou falar o que a palavra de Deus nos instrui, né? Então, o que é mais importante aqui não é a minha experiência, não é a experiência que eu posso contar, mas o que a Bíblia nos instrui sobre a criação de filhos, né? E eu imagino que é importante para todo mundo, né? Para quem é filho também, porque você tem que saber o que é um pai, o que é uma mãe no seu relacionamento diário, né? Então, acho que esse estudo serve para quem é pai e mãe e serve para quem é filho também, né? Primeiro ponto, irmãos, não tem receita, não tem fórmula, não dá para seguir a experiência de outra família, porque Deus criou você de maneira única. Você é único. Deus pegou a forma que diz: vou criar o João. E não existe outro João no mundo, embora possa ter o mesmo nome, né? Às vezes a família escolhe um nome igual, mas o João é único, né? Até quando é gêmeos, irmãos, né? Mesmo que eles sejam filhos gêmeos, são iguais. Não são iguais na aparência, no temperamento, são tudo diferente. Embora seja verdade isso, a gente tem princípios. E sim, esses princípios são iguais. Eles são iguais para qualquer família, né? Quando você pega a palavra de Deus, você vê que tem princípios que servem para a minha família, servem para a sua e servem para qualquer outro, né? Isso aí é bíblico e certo, né? A sua família é diferente, a sua forma de pensar é diferente, você tem uma cultura diferente, mas com criação de filhos, a Bíblia te dá princípios. E eu vou colocar aqui os que eu quero comentar com vocês nessa manhã, tá? Qual que é o primeiro, irmãos? Os pais são os únicos responsáveis pela criação dos filhos. Isso está se perdendo por quê? A gente quer transferir para a igreja, a gente quer transferir para o governo, a gente quer transferir para a sociedade. Mas perante Deus, você é o responsável pelo seu filho, sendo mãe ou pai. Aonde eu vejo esse princípio? Por favor, abra aí Gênesis 2,15. Então, no primeiro livro da Bíblia, Deus está te dando esse princípio. Você é o único responsável pela criação do seu filho ou da sua filha. O que Deus pediu para Adão, irmãos? O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Primeira pergunta, irmãos. O jardim do Éden para Adão era o local onde ele morava. Mas você, qual que é o seu jardim do Éden hoje?
família dele. Quem que é o jardim do Éden do Tarcísio? A família dele. E quem que Deus te ordenou? Cuida, cultiva e guarda. A palavra cultivar, gente, ela tem um significado importante. É um processo. Cultivar é preparar, executar, esperar, colher e avaliar. Então, a gente, como responsável pelo nosso jardim, e quais são os frutos desse jardim? O seu filho, a sua filha. Sim ou não? Né? A família é como se fosse um terreno que você cultiva. Então, o que é cultivar? Preparar, executar, colher e avaliar e começar de novo. Preparar, colher, avaliar e começar de novo. E você não pode transferir isso para ninguém, porque Deus vai te cobrar. Ele não cobrou do Adão? Sim ou não? Sim. Deus deu o Éden para Adão e deixou por isso mesmo? Não, cobrou do Adão, cobrou da Eva. Então, assim, a sociedade tem um papel importante na criação dos filhos? Tem. A escola? Também. A igreja? Também. Mas não são os responsáveis. É o pai e a mãe. Só que a gente percebe a resposta dos pais hoje. É a mesma que Adão deu. Abre, por favor, aí. Gênesis capítulo 3, os versículos 12 a 13. Deus te deu lá o jardim do Éden para você cuidar e guardar. Fez a mesma coisa para Adão. É a resposta de Adão ali, gente. Ele transferiu a responsabilidade para quem? Para a mulher. Tudo bem que estava dentro de família, né? Mas aí o que a mulher fez? Transferiu para fora da família. Para fora da família. Isso é natural humano. A gente tem dificuldade em assumir a responsabilidade de tudo na vida. Tudo. Inclusive da criação dos filhos. Né? E é interessante, irmãos, que mesmo que você seja o responsável, você tem uma fonte que você pode usar para te instruir, que é a Bíblia. É melhor do que a psicologia, é melhor do que qualquer coisa nesse mundo. A Bíblia te dá todas as chaves que você precisa para instruir seu filho. Então, o segundo princípio está lá em Deuteronômio, capítulo 6, os versículos de 6 a 7. Deuteronômio, capítulo 6, os versículos de 6 a 7. Diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Então, irmãos, a responsabilidade é sua, mas o caminho Deus dá. Qual que é o caminho? Você instruir seu filho. Não perca tempo. Ali fala que se estiver andando, é hora de instruir. Se estiver em casa, se estiver na igreja, se estiver na fila, todo instante da sua vida, irmãos, é uma oportunidade para você ensinar o seu filho. Ensinar o quê? Tudo. Tudo. A palavra de Deus, ensinar as questões de educação, respeito aos mais velhos, português. Tem uma estatística muito interessante que o IBGE calcula. Qual
aprendizado da criança? A mãe. É a mãe. Porque na hora que a mãe está lavando roupa, o que ela está pedindo para o filho fazer? Vamos cantar essa música aqui? Vamos lembrar como é soletrar a palavra casa? Vamos lembrar que 2 mais 2 é quanto? E assim vai. Irmãos, é um princípio bíblico. Você tem que instruir o seu filho. Por quê? Porque você é que está cuidando do jardim do Éden. É você que está cultivando e está guardando. E é interessante que é com persistência, né? O que é persistência? Tem pai que fala assim: eu vou fazer o dever de casa com 5 minutos porque eu quero ver o jogo. Gente, o dever de casa tem que durar 5 horas. Se você quer que o seu filho aprenda de verdade mesmo, tem que durar 5 horas. Ele vai errar quantas vezes? Ele vai escrever esquisito quantas vezes? Ah, mas meu filho tem 30 anos, continua sendo filho, sim ou não? Enquanto você for pai e mãe, a obrigação de instruir é sempre. Seu filho com 50 anos tem que continuar instruindo. Instruir não é escolher o que seu filho vai fazer. É diferente. Vai chegar uma certa idade e seu filho vai o quê? Assumir a responsabilidade da vida dele e vai viver por conta dele. Isso aí é natural. Nenhum pai, gente, pode tomar decisão pelo filho depois que ele chegar na maioridade. Agora, instruir pode? Pode. Né? Encontrou com o filho, lembra disso aqui, né? E uma das coisas, irmãos, que é interessante é contar a história. Isso é provado cientificamente. O ser humano naturalmente gosta de escutar história. Histórias mesmo, né? Então, assim, desde os primórdios, o ser humano sempre se reuniu para escutar a história. Quer coisa melhor para fazer em família? No final de noite, tal, todo mundo chegou, tal. Vamos aprender com Sansão o que é coragem? Está lá, não está lá? Aí você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode vestir de Sansão, você pode correr pela casa, você pode falar que o seu cabelão está bonito e tal. Isso é história. E com que finalidade? Instruir seu filho sobre coragem. É importante um adulto ser corajoso? Tem mulher que está certa hoje, os homens estão tudo banando. A mulher que é o dono da casa. Por quê? Porque na hora que ele tinha que conhecer Sansão para ser instruído sobre coragem, o pai falhou, a mãe falhou. Todo homem tem que ser corajoso. Sansão foi, não foi? Eu quero aprender sobre amizade. A história de Abraão. Abraão foi amigo de quem? Quer a história mais fantástica sobre isso, irmãos? O valor da amizade. Instruir seu filho, que às vezes ter um amigo é uma das coisas mais importantes da vida. Tudo isso é instrução, que é responsabilidade de quem? Do pai e da mãe. Eu quero aprender sobre conhecimento. Quem que foi o homem mais sábio do mundo? Salomão. Tudo que você lê de Salomão vai servir para quê, irmão? Para a sua instrução. Para a instrução do seu filho. Sabe por que o mundo não pode ensinar, irmãos? Porque ele está baseado em ser imediatista. Tudo no mundo, o resultado tem que ser para onde? Para ontem. E instrução não é para ontem. É 1 ano, 2 anos, 10 anos. Enquanto você for pai e mãe, instrua o seu filho. Mas meu filho está barbudo igual. Mas ele continua sendo filho. Não, então você tem lá, Deus está te pedindo, ensine como
com persistência o seu filho. Ah, mas meu filho me carrega hoje. Beleza, mas continua sendo filho. Instrui. Ó filho, eu acho que você não está tratando bem sua esposa não. Instrui. Vai por aí agora. Terceiro princípio, irmãos. Você só vai instruir bem o seu filho se você for exemplo. Exemplo faz parte da pedagogia humana. O seu filho olha para você para aprender. Aí toca o telefone na sua casa, você grita lá no quarto: filho, fala para o fulano que eu não estou em casa. Aí o menino pega o telefone, ó, o papai pediu para falar que você não está em casa. Ele está te espelhando. Ele reproduziu um exemplo que você deu. E foi um exemplo bom. A responsabilidade de novo aí. Quem que é responsável pela criação do seu filho? E não é ensinar teoria, não. É colocar na prática o quê? O que você quer que ele aprenda? Abra, por favor, Mateus 12, 34. Mateus capítulo 12, 34. Ensinar, gente, é falar para alguém alguma coisa, sim ou não? Mas você vai falar de coisas que você está o quê? Cheio. Se a palavra de Deus é viva no seu coração, você ensina. Por quê? Olha lá, pois a boca fala do que está cheio de quê? Se o pai está vazio, a mãe está vazia, vai ensinar o quê? Vai ensinar nada para o filho. Ou vai ensinar errado. Voltamos ao princípio 1. Você é responsável pelo seu jardim do bem. Se você quer ser um bom pai, uma boa mãe, o melhor que você faz é ser exemplo. Responsável. Realmente corajoso. Defender o seu pai, sua mãe. Ser um filho obediente. Porque se o filho for obediente, gente, o que vai acontecer quando ele for pai e mãe? Vai fazer a mesma coisa. Vai ser exemplo também. E é interessante que tudo que Jesus falou, ele deu exemplo. Não tem nada que ele ensinou que ele não fez. Sim ou não? Tudo que ele falou para você fazer, ele fez com ele antes. Por isso que ele é o maior professor de toda a história humana. Não tem outro professor melhor que ele. Que a primeira coisa que ele fez foi praticar o que ele quis ensinar para a gente. Então, vai dar errado, irmãos, você querer ensinar algo que você não faz, que você não é exemplo, que você não vive. O seu filho não vai aprender pelo que ele escuta, ele vai aprender pelo que ele observa em você. Se você está mentindo, o que ele vai fazer? Ele vai aprender a mentir também. Você não está preocupado em aprender a Bíblia na sua casa. Ele vai olhar para o seu exemplo e vai fazer o quê? Ele vai querer aprender também. É aquilo que Deus fala, né? Aonde está o seu coração, está o quê? O seu tesouro. Se você mostra para o seu filho que o seu tesouro é a palavra de Deus, no dia a dia, no fazer diário, ele vai olhar e vai falar: não, que valor que meu pai dá para a Bíblia, que valor que meu pai dá para a igreja, eu vou querer fazer igual. É por imitação. A pedagogia ensina, irmãos, que o primeiro processo de aprendizado é por imitação. O seu filho te imita. Agora, qual que é o exemplo que você está dando para ele? Se for exemplo fora da Bíblia, você não está instruindo o seu filho. Pelo contrário. O quarto princípio, irmão, está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19.
é o princípio da disciplina. Irmãos, hoje o mundo nega isso. O mundo não gosta de disciplina. O mundo não quer que você exerça disciplina. E ele está errado. Disciplina é uma das coisas mais importantes no processo de educação de todos nós. Olha o que Jesus falou aí. E aí? Eu repreendo e disciplino quem? Quem eu amo. E disciplina é um remédio doce ou amargo? Ele é amarguíssimo. A disciplina vai contra a vontade do filho. Mas é bom por quê? Porque vai fazer o filho se desenvolver. O exemplo mais tranquilo, irmão. A minha filha tem 6 anos. Eu vou deixar ela escolher o que ela come. Só vai ter o que lá na minha casa? Doce. Vai ser a república do doce. O que você quer de manhã? Doce, papai. O que você quer no almoço? Doce, papai. O que você quer no café da tarde? Doce, papai. Se eu for fazer isso, o que vai acontecer, irmão? Eu estou prejudicando minha filha enormemente. Isso faz mal para a saúde. Agora, se ela pedir, eu tenho que usar disciplina. O que eu vou falar? Agora, almoça primeiro. Se você tomou o refrigerante, não tem bala. Você vai ter que escolher. Você quer o refrigerante ou quer a bala? Ah, mas eu quero os dois. Tá bom. Não tem dois. E ela vai chorar? Vai. Às vezes o pai tem que fazer isso. Tem, porque o filho não tem conhecimento ainda. O pior de tudo é quando o pai também não tem, né? E aí vai fazer tudo que a filha quer, tudo que o filho quer. Isso é um exemplo banal, mas é para tudo. Você tem que dar disciplina para o seu filho. Essa conversa mole que a gente escuta lá fora, que tudo está liberado, que nada, não tem que prestar conta para nada, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, só leva a pessoa para onde? Tudo de Deus tem ordem. Tudo de Deus tem que ser feito da forma que Deus o quê? Aconteceu de transportar a arca de Deus de forma errada. O que você acha que aconteceu? Problema seríssimo. Deus mandou fazer de um jeito, o homem foi lá e fez o quê? Então, disciplina, irmãos, é muito importante. Nada na vida funciona sem disciplina. Ah, eu quero aprender a tocar violão. O que vai precisar? Disciplina. O professor vai te falar direitinho o que você tem que fazer. Então, ninguém, assim, deve abrir mão da disciplina dentro da sua casa. O seu filho tem responsabilidade de respeitar você e a disciplina que você vai colocar. Agora, não é violência, né, irmãos? A pior forma de educar é praticar violência. Você não está educando quando você pratica violência. É outra forma. Agora, vai contrariar a criança? Sim ou não? Se a escola fala, se seu filho fala assim, hoje eu não quero ir na escola. E aí? Você vai na escola. E vai se comportar bem, porque eu vou perguntar à professora depois se você se comportou bem. Você, como criança, tem responsabilidades também. E uma delas é o quê? Ir na escola e aprender. Eu, que era filho, eu achava ruim. Mas hoje, como pai, eu reconheço muito o valor da disciplina que a minha mãe tem. Uma das poucas coisas que eu lembro
lembro da minha mãe essa ideia de disciplina. Tem hora para acordar, tem hora para tomar café, tem hora para tudo. Senão, a criança fica sem parâmetro. Ela cresce sem parâmetro nenhum. E aí, como é que ela vai saber se é certo ou errado? E essas pedagogias modernas, psicologias modernas, que falam que disciplina é ruim, é porque a psicóloga não tem filho. Ela realmente fala uma coisa que ela não. Todo pai percebe que disciplina é ruim. É importantíssimo. Você, como pai e mãe, vai acompanhar seu filho por toda a vida. Agora, numa certa idade, a única coisa que você vai fazer é chorar quando ele tomar uma decisão errada e vai comemorar quando ele tomar uma certa. Não tem como regular a vida do seu filho depois que ele estiver adulto. Isso não existe. Você vai continuar acompanhando ele, vai. Quando ele errar, você vai chorar junto com ele. Quando ele acertar, você vai o quê? Comemorar junto com ele. E eu vejo também pais e mães ficando com um sentimento de que fez o dever errado. Eu instruí meu filho errado. Não. Chega uma certa hora, irmãos, que ele é o responsável pela vida dele. Mesmo que você falhe em algum momento e tal, mas ele continua adulto. Então, se ele errar, é ele que errou. Agora, você não vai abandoná-lo, você vai chorar junto com ele. A pior coisa que você tem para ensinar alguém é falar assim: eu te avisei. Para que serve? Ajuda o seu filho em quê? Senta e chora com ele. Consola ele. Você não deixa de ser pai e mãe mesmo depois que ele fica adulto. Agora, você não vive por ele, você não toma decisão por ele. É ele. Meu filho desviou da igreja. É ele. Não é você. É ele. Agora, lá no passado, você fez a coisa certa, que é instruir o seu filho persistentemente sobre as coisas boas da vida que a Bíblia ensina e os outros lugares ensinam também. A última coisa, irmãos, o último princípio está em Jó, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. Vamos relembrar? Princípio bíblico 1. Você tem que cultivar e guardar o seu jardim do Éden. Qual que é o seu jardim do Éden? A sua família. Não é a igreja, não é o pastor, não é ninguém. Quem que é o responsável? Quem que é o guerreiro lá? Segundo princípio, você tem que instruir o seu filho. Ensinar ele. E é ensinar tudo, irmãos. Tudo. Tudo mesmo. Assuntos sobre sexo. Quem que ensina? É o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Não pode ser outra. E não pode ter assunto proibido de comentar em família. Você é pai e mãe, tem autoridade de comentar qualquer assunto com o seu filho. Eu não tenho conhecimento. Então tá, busca primeiro. Eu vou estudar, vou saber as coisas direitinho e vou instruir. Agora, é obrigação sua comentar tudo. O que está escrito ali? Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos creiam no seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Hoje a gente não faz holocausto,
mas ore. Ore pelo seu filho. Ore insistentemente pelo seu filho. Se ele tiver 5 anos, ora. Se ele tiver 15 anos, ora. Se ele tiver 50 anos, você vai fazer o quê? Você vai orar pelo seu filho. Nunca você deve deixar de orar pelo seu filho. Em todos os instantes, ore pelo seu filho. Guerreie espiritualmente pelo seu filho. Busque de Deus essa bênção que é orar. E filho, receba essa oração do seu pai. Não abra mão disso. Toda vez que seu pai quiser orar por você, aceite. Ou chegue para ele e peça. Pai, estou precisando de oração. Mãe, eu estou precisando de oração. Porque aquilo que a mão humana, a força humana não pode fazer, gente, quem faz? É Deus. E Ele fala, e Ele escuta as orações do justo. Sim ou não? Então tem problema na minha família, tem problema com meu filho, tem problema. Vamos orar. Chama a igreja para orar junto também. Paulo fala que a gente deve compartilhar tudo, pedir oração pelo filho, é obrigação do pai, é obrigação da mãe orar pelos filhos. O filho está saindo para trabalhar, ore, orando para Deus te dar um dia abençoado. Agora, se você está vazio, irmãos, é aquilo que eu falei antigamente, a boca só vai falar o quê? O coração está cheio. Você ora para você? Você tem esse momento de oração? Você quer partilhar com Deus seus momentos? Porque se você faz isso, seu coração está cheio. E aí toda vez que o seu filho precisar de oração, você vai fazer o quê? Vai orar, filho. O jogo do galo, seu filho pede oração, o que você faz? Para o jogo na hora. O que é mais importante, o galo ou o seu filho? Uma das coisas que eu aprendi, irmãos, é que se você se sente proprietário da sua família, se você se sente responsável pela sua família, você vai fazer tudo. Todo esforço não é em vão. Todo esforço que você fizer em prol da sua família não é em vão. Então, está precisando fazer isso? Vamos fazer. Está precisando fazer aquilo? Vamos fazer. Então, todo o trabalho que você fizer pela sua família ainda é bom. Inclusive na área da oração. E chega um momento que só basta a oração. Depois que o filho tiver 30 anos, acabou, você não cuida mais dele. Quem que cuida? É ele. Mas a oração tem que estar presente. Um filho coberto por oração, irmãos, fica mais abençoado. Um filho melhor. Então, esse princípio bíblico, talvez eu tinha que colocar ele primeiro, Ele é o primeiro de todos. Se você tiver que pensar aqui, tem uma ordem para eu começar a fazer as coisas, tem. É orar primeiro. Ora primeiro. Se sinta responsável pela sua família. Segundo, busque instrução para você instruir seu filho. E disciplina ele. Disciplina. Com o passar do tempo, as coisas vão ficando melhores, tudo vai se encaixando e Deus vai te abençoando em família. Não tem família perfeita no mundo, irmãos. A gente fica na ilusão do Instagram. Nossa, essa família é maravilhosa, olha a foto que ela bate, aonde que eles estão. Mas tirou o Instagram, vai para casa, o que acontece? Cheio de confusão, cheio de atrito. Aí você fala assim, o fulano separou. Separou, mas semana passada o Instagram dizia o quê? O contrário. Então, uma coisa que eu vejo errado também é assim, não compare a sua família com a de ninguém. Deus trata cada
pessoa de maneira individual. Então não é comparando a sua família com a outra que Deus vai tratar. Deus vai pagar a família do Marcelo e tratar de um jeito, vai pegar a família do fulano e tratar de outro jeito. E às vezes dá diferença, e dá mesmo. Né? De repente o jeito que eu cuido da Helena é diferente do jeito que você cuida do seu. Está certo. Porque Deus cuida de cada um de maneira individual. Se fosse igual, irmão, seria esquisito. Nossa, Helena está fazendo igual o que o Isaac faz. Não, mas espera aí, mas o Isaac não é cuidado pelo Marcelo e pela Isabel. Então não pode fazer tudo igual. Agora, tem que fazer de acordo com os princípios de Deus. Realmente, se eu estiver saindo fora dos princípios de Deus com a criação da minha filha, aí eu estou errado mesmo. Agora, dentro de um padrão que é dado por Deus, há uma instrução, cada dia mais específica, né? Então, é isso, irmãos. Eu espero que contribua, né? Eu confesso que é difícil fazer isso, mas lutar é o mínimo que Deus exige da gente, né? E só para terminar, quando Davi enfrentou o gigante estava há mais de 6 meses desafiando os soldados lá do exército do rei. Já pensou, um cara chega todo dia de manhã na frente do quartel e fala: estou esperando quem vai vir aqui me pegar. O seu Deus não vale nada. E Davi não estava na época, porque o pai dele não deixava ele ir na frente de batalha. Então estavam todos os soldados judeus escutando o cara zombar deles e de Deus durante 6 meses. E nenhum deles tinha coragem de fazer o quê? Enfrentar. Davi chegou no acampamento, no primeiro momento ele escutou isso e ele já ficou nervoso. Não, quem que é esse cara aí para afrontar o Deus único? Deixa comigo, eu vou sozinho lá enfrentar ele. Aí o pessoal: não, peraí, Davi, o cara não, peraí. Então tem hora que você acha que o problema da sua família é muito grande, que não dá para resolver, que não sei o quê. Você está igual o soldado judeu, em vez de olhar para Deus, está olhando para o problema. E realmente Davi não olhou para o problema, olhou para o quê? Para Deus. Então é isso que eu queria dizer. Que palavra abençoadora nos nossos corações. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que o nosso Ministério de Música se posicionasse, que nós encerramos cantando em 380. Marcelo, tomei nota de todas as palavras que eu consegui e vou procurar aplicar de todo o coração, né? E creio que precisamos dia após dia crescer na apropriação desses princípios preciosos da palavra sobre a criação dos filhos. Vamos encerrar esse hino 380, depois encerrados com a palavra de oração.
através do momento deliberativo, de compartilhamento, através da tua preciosa palavra transmitida nessa manhã sobre a criação dos filhos. Que entendamos o nosso lar como o jardim que o Senhor preparou e nos responsabilizou de cuidar. Que entendamos que é no Senhor e na tua palavra que temos os meios e suprimentos para instruir nossos filhos no caminho do Senhor. Pai querido, que entendamos e apliquemos a disciplina diariamente e que intercedamos uns pelos outros. Pai querido, fortaleça cada pai que está aqui, cada mãe que está aqui com a tua boa mão, cada filho, ó Deus querido, que haja temor do Senhor, respeito e amor por parte dos pais, ó Deus, no cuidado de cada um dos filhos, ó Deus. Pai querido, que possamos entender que cada um de nós somos discipuladores. E assim, Deus, nós suplicamos nessa manhã que o amor de Deus, nosso Pai,